Você certamente sabe que a visão cabalística é que Deus controla o mundo todo, desde os seus mínimos detalhes até as coisas maiores. Agora a pergunta que talvez você nunca tenha feito e que eu vou sugerir que você pense é: como é que Deus exerce esse controle sobre o mundo? Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Miqueios, hoje focando nos parágrafos 51 e 52 do Zohar, quarto ano de leitura. Quando a gente aprende na religião que Deus controla o mundo todo, talvez a maioria de nós ache que Deus faz isso diretamente, né? Ou seja, que Deus supervisiona, cuida de todos os detalhes. E a Kabbalah diz que não é assim. Embora Deus pudesse fazer isso, porque Ele é todo poderoso, Ele tem encarregados de cuidar do mundo. Ele tem subordinados que fazem essa verificação, esse controle do mundo. E Deus, por assim dizer, se ocupa com outras coisas, tá? Bom, como é que são esses subordinados? Existem algumas coisas que a gente sabe sobre eles. Primeiro, existem vários e eles existem em nível hierárquico. Você tem, às vezes, subordinados dos subordinados e subordinados de terceiro tipo, né? Você tem como se fosse numa empresa, né? Comparando, toda uma hierarquia. Deus está lá no alto escalão e ele tem os funcionários abaixo dele. Um desses funcionários, uma da classe desses funcionários, e talvez a mais famosa, são os anjos, né? A gente sabe na Kabbalah que os anjos são encarregados por Deus de cuidar de vários aspectos da vida, inclusive dos menores, como a gente falou. E tem inclusive uma frase que você já ouviu falar que diz que inclusive uma plantinha, se ela precisa crescer, né, para que a plantinha cresça, ela tem um anjo que rege sobre ela e que fica ali sobre ela dizendo cresça, né? O Talmud traz isso. Para cada plantinha você teria ali um anjo, então imagina quantos anjos você tem só para esse tipo de trabalho. O Zohar diz que os anjos são a classe principal, mas tem outros. Por exemplo, ele menciona uma coisa que se chama Ruhot. Ruhot é o plural de Ruach, né? Que a gente traduz como espírito. Na nossa alma, a gente sabe que é um nível de alma, mas lá fora, então, seriam espíritos, que não tem nada a ver com o sentido espírita da coisa, tá? Mas tem espíritos que não são homens, não são anjos, também encarregados das coisas. É difícil a gente definir o que são esses Ruhot, existe muita divergência entre os cabalistas, tá? Mas uma das explicações diz que, por exemplo, esses Ruhot regem os 4 elementos. Você tem Ruhot do fogo, Ruhot da água, da terra e do ar. Tá? É uma das interpretações. E outra coisa que você talvez não saiba é que os planetas, por exemplo, também são, nessa visão cabalística, encarregados por Deus de controlar algumas coisas aqui na Terra. É por isso que a astrologia, por exemplo, faz sentido do ponto de vista da Kabbalah. Você tem processos terrenos como vida, morte, crescimento, definhamento, que às vezes são controlados por planetas, né? Ou seja, Deus embute num planeta a responsabilidade de cuidar de certa área da vida. Tem um livro muito bom para quem gostar desse assunto e quiser até entender melhor a relação entre anjos e planetas, que existe uma relação bem íntima, para quem já leu Sefer Yetzirah sabe disso, né? Os anjos são regentes dos planetas. Um livro muito bacana, não sei se ele é muito fácil de achar, mas talvez em sebo se ache. Ele chama Imortalidade, Ressurreição e a Idade do Universo. É um livro do Aryeh Kaplan, tá? Ele tem artigos, mas é muito, muito bacana, todos eles valem a pena. Em especial, tem um lá que fala sobre astrologia e os anjos, a relação planeta e anjo. Mas todos os temas são legais, como eu falei. Fala da imortalidade, fala da ressurreição, da idade do universo, que é uma pergunta que muita gente faz, né? Ah, como é que a Torá fala que o mundo tem, sei lá, um pouquinho menos de 6.000 anos e a ciência fala que tem não sei quantos bilhões. Mas, enfim. A lição do Zohar de hoje era isso. Deus não faz um controle direto do mundo, ele tem os seus emissários, os seus representantes, os seus subordinados, como você quiser chamar, um para cada coisa, por menor dos detalhes, e são esses os emissários que, na verdade, então, estão controlando o mundo em nome de Deus. Um bom dia a todos e tudo de bom.